Olá, determinado, sério, disciplinado, hoje a gente vai falar de administração pública. Natural de Esteio, filho da dona Suzana e do seu Fernando, é formado em gestão pública pela Universidade Luterana do Brasil. Prefeito de Esteio, em seu primeiro mandato, foi vereador e começou a trabalhar aos 17 anos como professor no Colégio Coração de Maria. Aos 18, ingressou como funcionário do Banco do Brasil e aos 20 já assumia o cargo na gerência. Pesquisador científico e estudioso dos problemas sociais, recebeu mais de 10 premiações no Brasil e no exterior, incluindo a medalha de prata na Olimpíada Internacional de Projetos em Meio Ambiente na Turquia, maior premiação já recebida por um brasileiro. Na prefeitura, entre as ações mais marcantes até agora está a interiorização de venezuelanos no Rio Grande do Sul, Operação Venezuela. Receberam 224 venezuelanos que hoje estão autônomos. Teve uma infância de muito amor e muita luta. Gosta de trabalhar, dedicando-se muito ao seu cargo e para o futuro pretende concluir o mandato e deixar o legado de uma gestão responsável, transparente e que qualificou a vida de muitas pessoas. Hoje teremos uma conversa de peso com o prefeito Leonardo Duarte Pascoal. Seja muito bem-vindo, Leonardo, para essa conversa de peso. Muito obrigado. Uma alegria estar participando do programa e poder conversar um pouquinho sobre a vida, mas especialmente sobre aquilo que a gente vem fazendo à frente da administração municipal de Esteio. Eu estava brincando com o prefeito que acho que hoje o maior veículo de comunicação do Rio Grande do Sul é a nossa Rádio Gaúcha. E eu tenho ouvido o prefeito e falar muito bem deste prefeito muitas vezes. Aliás, sempre falando bem. Infelizmente, normalmente os prefeitos viram notícia quando as notícias não são tão boas. Mas, prefeito, algumas vezes me parece polêmico algumas questões, positivamente, mas que provocam muitas pessoas, mas em todas as vezes medidas austeras, medidas cuidadosas, cautelosas e afirmativas, com bastante ímpeto. Esse é o ímpeto da juventude, prefeito, 28 anos, é uma juventude que com muita experiência ela vem trabalhando uma cidade que algumas pessoas definitivamente não conhecem, e te falava sobre isso antes, né? Passo à beira da BR-116 e é sempre um trecho não tão bom da rodovia, né? Porque a gente enxerga casebres, enxerga um lado da nossa sociedade que a gente gostaria que não existisse efetivamente. Mas tenho como um cliente ali dentro de Esteio, tenho visitado muito, tenho ficado maravilhado com o cuidado em cada detalhe, sobretudo das regiões centrais da cidade. Das principais avenidas, evidentemente, mas também de ruas laterais, um asfalto perfeito, impecável, cidade arborizada, pintada, com cuidados urbanísticos detalhosos. Muito feliz em ver o quanto a nossa cidade de Esteio, querida Esteio, caminhou nos últimos anos. Parabéns ao senhor, às administrações anteriores, evidentemente, mas que bom que a gente está conseguindo dar um novo rumo para essas vidas. Fechado esse prólogo, quero contar um pouquinho da tua história. Apesar de tão jovem, uma história de muita luta desde sempre. O prefeito passou por uma situação de leucemia. Isso, com 8 anos de idade, tive o diagnóstico de leucemia e fiz todo o meu tratamento ao longo de alguns anos aí no Hospital da Criança Santo Antônio. Quando ainda era na Avenida Ceará, em Porto Alegre, não era junto do complexo da Santa Casa, né, sempre pelo SUS também. E foi um momento difícil para minha família, evidentemente, para uma criança poder compreender também a complexidade, né, daquele momento. Fiz quimioterapia, enfim, tratamento... Perdeu o cabelo? Perdi cabelo, engordei muito por conta dos corticoides. Foi bastante difícil a questão de manter as atividades escolares, mas tive muito apoio dos amigos, da família. Nesse mesmo período também, o meu pai acabou tendo insuficiência renal, teve que fazer transplante de rim, e o meu irmão mais novo nasceu prematuro, foi para a UTI neonatal. Então foi um período assim, muito difícil desse ponto de vista de saúde, né? Mas um período também que uniu muito a família, e graças a Deus, né, fiz
o tratamento, não precisei fazer transplante, só o tratamento quimioterápico, injetável, oral depois, e depois os acompanhamentos, né, ao longo do tempo, e graças a Deus estou aí com saúde e pronto para encarar todos os desafios. A família toda bem. Família toda bem, o certeza, pai já transplantado há quase 20 anos, né, graças a Deus bem, a família todos bem, mas foi um momento desafiador em que a mãe teve um papel fundamental aí, porque era quem tinha que segurar a barra, porque estava com a família inteira, né, acometida aí por doenças. Né? Imagino que isso tenha te dado maturidade muito cedo. Né? Com certeza, isso antecipou algumas fases, né, porque precisava ter um cuidado maior, precisava ter um comportamento um pouco diferente daquelas crianças da minha idade. Então, isso, de fato, me amadureceu muito cedo, porque a gente se depara, uma criança de 8 anos se depara com a morte de outras crianças que estavam fazendo o tratamento também, e isso é mais difícil de compreender. Né? Então, isso acabou me amadurecendo, sem dúvida, mais cedo, e foi fundamental para que eu começasse, né, mais cedo em uma série de questões. Né? Eu comecei a dar aula com 17 anos de idade, né? Tive toda uma caminhada aí, de estudos, de pesquisa, uma caminhada profissional bastante cedo, né? E isso que me possibilitou me tornar prefeito com 26 anos, vereador com 22 anos. Né? Então, tem muita relação com esse acontecimento lá atrás que precipitou uma série de coisas na minha vida. Não que a minha infância não tenha sido bem aproveitada, e foi, né? Foi muito bem aproveitada, mas isso fez com que houvesse um processo aí de catalisação, né, desse meu amadurecimento. Né? Um dos prefeitos mais jovens do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil nesse momento, mas evidentemente consoante com um novo momento da política também, né? Um governador também extremamente jovem, que foi prefeito também muito jovem, né? Como é que tu enxerga a política de maneira geral, especialmente esse momento que a gente está vivendo? Antes de a gente falar de Esteio, a política de maneira geral e esse momento especialmente que a gente vive no nosso país. Eu acredito que a gente vive um momento de transição, né? E não uma transição propriamente da velha política para a nova política, nesse perfil que muitas vezes as pessoas tentam vender de nova política, né, como uma coisa muito divina, né, em contraposição a uma velha política que foi tão prejudicial. Eu vejo uma transição no sentido do ponto de vista do dia a dia da gestão pública. O acesso à informação, a transparência, a pressão hoje que se exerce sobre os governantes, sobre os poderes, sobre as instituições, é muito positivo. Né? Uma boa democracia exige isso, né? Pressão permanente sobre os poderes. Uma boa democracia e novas ideias não tem nada a ver com idade. Não tem, mas ela pode vir associada a um frescor de uma idade também. Com certeza. Talvez a pessoa de menos idade, ela consiga compreender isso, assimilar isso de uma forma mais rápida, em contraposição a uma pessoa de mais idade. Mas não tem a ver com idade, né? Tem a ver com essa compreensão de que as coisas mudaram. Antigamente, um agente público, não necessariamente um político, mas um agente público, qualquer um servidor público, ele poderia fazer determinadas ações, ter um determinado comportamento e talvez ninguém ficasse sabendo. Hoje, a realidade não é mais essa, né? Hoje em dia, qualquer um tem um celular na mão e grava e tira foto. Hoje em dia as informações estão detalhadas lá no portal da transparência, qualquer pessoa sabe quanto ganha, se recebeu o diário, se não recebeu, se recebeu alguma indenização, não recebeu. As informações são públicas. A imprensa exerce um papel fundamental nesse sentido, porque busca essas informações e trata elas e apresenta para a sociedade fazer o seu julgamento. Então, isso mudou muito a relação, né, dos eleitos com os eleitores. Só que muitos dos eleitos não compreenderam ainda isso. Hoje em dia, qualquer um se comunica diretamente com o presidente da República, com o governador, com o prefeito, com o vereador, pelas redes sociais, né, com o deputado, manda mensagem. É muito mais próximo. É muito mais próximo. Essa relação mais hierarquizada que havia, né, assim, uma comunicação mais vertical, ela está caindo por terra, né? Hoje é tudo muito mais horizontal. Então, isso impõe um desafio diferente para quem faz a gestão pública, né? Antes, um deputado, na sua cota de gabinete, ia lá, almoçava num restaurante, né, pagando R$300 aquela refeição, prestava contas para a Câmara dos Deputados e ficava por isso mesmo, ninguém sabia. Hoje em dia, qualquer cidadão vai lá no portal da Câmara, olha lá e consegue pedir, inclusive, uma cópia da nota fiscal. Então, isso mudou. E é por isso que a gente vê tantos escândalos
porque a gente tem mais acesso à informação, isso está tudo transparente, e muitos desses, ainda nesse processo antigo de dificuldade de acesso às informações, continuam com as mesmas práticas, mas não se deram conta que agora essas práticas estão desnudadas, né? Não é que eles se tornaram piores, né? Eles continuam a fazer o que faziam antes. A diferença é que agora as pessoas conseguem enxergar. E talvez quem vem com uma proposta diferente, pelo fato de ser jovem, consegue assimilar isso, que opa, as coisas mudaram. Não dá mais para fazer política como se fazia lá atrás. Não dá para fazer praticamente nada como se fazia lá atrás, né? Verdade, tudo mudou, todas as né? profissões, Os veículos de comunicação mudaram, tudo mudou, né? As profissões de uma forma geral mudaram, né? Mas a política é ainda onde talvez essas mudanças elas são mais lentas, porque os agentes políticos custam a compreender essa mudança da sociedade. E não é só na política, né? No judiciário, em uma série de outras instituições também parece, em muitos casos, não haver uma compreensão sobre essas mudanças da sociedade, né? E isso traz um impacto bastante grande. Prefeito, como é que tu lida com o dia a dia na rua? Ir ao mercado, encontrar com teus eleitores, como é que é esse momento com eles? Eu tenho um dia a dia normal, como qualquer outro cidadão, evidentemente que muito intenso do ponto de vista de trabalho, né? Mas eu vou no mercado. Sempre começa mais cedo e termina mais tarde, né? Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, né? Porque daí eu vou na academia às 6 horas da manhã para 7h20, 7h30 no máximo, tá na prefeitura, né? Esse é mais ou menos o meu planejamento e depois daí a hora de sair, só Deus sabe quando, né? Mas eu vou no mercado, vou na academia, vou no mercado, né? Vou nas lojas, enfim, tenho uma rotina, uma vida simples, é uma rotina normal. É muito prazeroso ir nesses espaços, porque as pessoas vêm conversar. Claro que vêm apresentar demandas também, isso é muito positivo. Eu faço questão de poder receber e tentar, né, encaminhar as demandas, mesmo que individualmente. Mas as pessoas vêm com gestos de carinho, de apoio, de confiança. Isso é muito bacana e dá energia para seguir trabalhando. E como é que tu né? lida com a injustiça? Eu vou te contar aqui uma história que o Isuro já contou várias vezes aqui no ar e agora como deputado, evidentemente, tudo potencializa ainda muito mais, né? De tu estar no mercado fazendo as tuas compras e alguém disse assim, gastando o meu dinheiro. Para um cara combativo, honesto, sério como ele, isso é uma grande injustiça. Isso acontece contigo também em algum momento? E quando acontece, como tu lida com isso? Olha, nunca aconteceu uma situação assim comigo. Pelo contrário, esses dias eu fui abastecer o carro, aí entrei numa fila para pagar no caixa e aí atrás de mim veio um senhor que eu não conhecia. Ele disse, mas que orgulho de ver o prefeito da minha cidade aqui na fila, tal, ele mesmo abastecendo o carro e vai pagar com o seu dinheiro e tal, não vai usar cartão corporativo nem nada, né? E espalhou isso, fez uma gritaria quase ali no espaço, né? Então foi uma situação ao contrário, né? Mas evidentemente as pessoas também perderam o filtro, né? Sim, e às vezes também tem simplesmente isso no convívio prático, às vezes é só no dia a dia política também. É mais raro de acontecer, as pessoas ficam mais inibidas, né, de fazer isso. Mas isso é diário numa rede social, por exemplo, onde qualquer um fala o que quer, de quem quiser e da forma que quiser e emite qualquer juízo de valor ali, seja ofensivo ou não, justo ou não. Né? Mas eu não somatizo isso, né? Eu lido com isso de uma forma muito tranquila. Eu acho que faz parte a cobrança, a pressão, mesmo quando feito de forma agressiva, mesmo quando feito de forma desrespeitosa. Né? Eu acho que sim, em muitos casos essas pessoas precisam ser responsabilizadas, mas faz parte da minha função como uma pessoa, como um agente público, né? Um agente político e de vida pública. Né? E tem uma frase do Siqueira Campos, que eu acho que é muito pertinente, que diz que a pátria tudo se deve dar sem nada exigir em troca, nem mesmo a compreensão. Então a gente tem que fazer, a gente que se dedica à causa pública, à vida pública, por gosto, por acreditar que é uma missão de vida, a gente tem que se dedicar, fazer o nosso melhor, né? Diariamente. Eu trabalho 15, 16 horas por dia, muitas vezes, me dedico ao máximo para fazer o melhor e sei que mesmo me dedicando, né, tantas horas por dia, abrindo mão do convívio com a família, com amigos, com quem quer que seja, né, sacrificando sábado, domingo, feriado, mesmo fazendo isso, eu sei que muita gente ainda vai reclamar da minha atuação, mas entra isso, né? Assim, a gente não tem que exigir nem mesmo a compreensão,
né? A compreensão tem que ser de nossa parte. A gente tem que compreender que essas pessoas, por motivos diversos, vão emitir essas opiniões, seja por disputa política, seja porque os seus interesses são contrariados, enfim. Mas temos que evoluir muito culturalmente como democracia. Sem dúvida. Nenhuma dúvida disso. Sem dúvida. E, sobretudo, o respeito. A gente tem um déficit democrático muito grande no país, que em grande medida é fruto do déficit educacional que a gente tem. Perfeito. Né? As pessoas não sabem o papel das instituições, não sabem o papel dos agentes públicos que estão naquelas instituições, e aí com isso há essa grande confusão, né? As pessoas deixam de cobrar o que deveriam cobrar para cobrar outras coisas que não é papel daquelas pessoas ali e muitas vezes não exercem o seu papel também de cidadão, porque cidadania pressupõe isso, né? Cada um exercer na plenitude o seu papel de cidadão e cobrar que os outros, sejam cidadãos comuns ou sejam pessoas investidas num cargo público, também cumpram o seu papel. Parece que a gente saiu de um extremo onde havia adoração ao político, quase uma veneração mesmo, para um outro onde existe um desrespeito muito grande a uma classe que, se alguns fazem por merecer, eu ainda acredito que a grande parte não faz por merecer. Pelo contrário, a gente precisa, e quem determina isso somos nós, né? Quem escolhe, quem coloca lá, quem escolhe os prefeitos e os nossos vereadores, os nossos políticos, somos nós. Eu quero falar de Esteio. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o prefeito municipal, Leonardo Duarte Pascoal. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o prefeito municipal de Esteio, Leonardo Duarte Pascoal, prefeito que vem fazendo um trabalho de referência na cidade de Esteio, que tem ecoado o Rio Grande e o Brasil afora, prefeito. Um trabalho muito dedicado na saúde, né? Eu acho que recuperando um déficit na saúde muito grande, me parece. A gente tem uma previsão de asfaltamento de 55 vias públicas, eu acho que um recorde na história da cidade de Esteio, né? Trabalhos de microdrenagem com substituição de redes. Esteio viveu enchentes calamitosas entre 2012 ali, desde 2012, não sei se por conta da 448, como é, que Novo Hamburgo contribui para isso também, enfim. Mas eu fico muito feliz com as boas notícias, que são desde receber esses venezuelanos, acolhê-los, hoje são 224 que vivem lá, hoje já estão todos eles adaptados, já saíram desse período em onde a prefeitura apoiou a chegada deles, nossos irmãos, né, que passam, os que estão lá por uma crise tremenda, né, profunda, muito triste, e o senhor ainda dando de braçada, anunciando aí pagamento do 13º na data de hoje, estamos gravando esse programa, hoje foi pago metade do 13º ao funcionalismo público, nesse dia de 26 de abril já. E o senhor é o cara que vai lá, com a sua formação e com o tipo de trabalho que o senhor realiza, vai lá olhar o controle de saldo das contas da prefeitura. Quer dizer, tem lá o secretário da Fazenda, mas o senhor está olhando para e passo com ele, centavo por centavo, detalhe por detalhe. Como é que faz para conseguir construir tudo isso, né? Com tanta juventude em tão pouco tempo, estamos falando de 2 anos e 4 meses de mandato, e sempre com tanta coisa para fazer, porque a gente sabe que o dinheiro nunca é o que a gente precisa que seja para a casa da gente. Imagina para cuidar da vida de gente que precisa de tanto, prefeito. Nós implantamos, desde o início do nosso governo, um modelo de governança e gestão que nos permitisse ter o acompanhamento, o monitoramento e o planejamento de ações nas mais diversas áreas de governo. Porque a gente entende, claro, que há prioridades, no nosso caso sempre foi desde o início muito claramente a saúde, mas um governo precisa atuar em todas as áreas porque há demandas sociais em todas as áreas e há pessoas que são mais sensíveis ou mais ligadas a determinadas áreas. Então, nós implantamos um modelo de governança e gestão, fomos o primeiro município no Rio Grande do Sul a fazer isso através de uma lei municipal, que é para ficar também para as próximas gestões esse modelo implantado, em que a gente estabelece um conjunto de metas de gestão, de projetos prioritários para cada uma das secretarias anualmente. E acompanha diversos indicadores também para avaliar se as nossas políticas públicas estão sendo assertivas ou não. Nós ampliamos o investimento em saúde em mais de 40% desde o início
do nosso governo e implantamos uma série de ações, um programa abrangente chamado Esteio por Mais Saúde, em que a gente ampliou o número de consultas médicas, de consultas odontológicas, reduzimos o prazo de espera de exames, de consultas com especialistas, enfim, né, qualificamos o nosso Hospital São Camilo, que nós pegamos completamente arrasado, com mais de 10 milhões em dívidas, salário atrasado. Hoje o hospital está relativamente equilibrado e a gente fazendo uma série de investimentos em infraestrutura e os resultados vão aparecendo, né? Porque é evidente que quando a gente faz as coisas corretas e bem planejadas, os resultados vão aparecer de forma concreta na vida das pessoas. Um dos resultados que a gente mais se orgulha é de ter reduzido em mais de 60% a taxa de mortalidade infantil na cidade. Uma redução significativa, e no ano passado nós tivemos a menor taxa de mortalidade da população adulta de toda a nossa série histórica. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais em Esteio, né? Estão vivendo melhor. Então isso é fruto de um trabalho planejado, de uma equipe muito competente que a gente tem, né? Nós, além dos servidores concursados, que têm uma grande qualidade, uma grande valia para o serviço público, nós escolhemos pessoas com capacitação para o exercício dessas funções. Todos os nossos secretários têm formação, né, específica nas suas áreas, têm experiência, e isso é muito importante para a gente ter a qualidade, né, no planejamento dessas ações e depois no acompanhamento delas. Como você referiu, né, a gente está fazendo o maior programa de pavimentação da história da cidade, mais de 55 ruas estão sendo pavimentadas, num investimento de 13,5 milhões de reais. O maior programa de microdrenagem da história da cidade, 8,5 milhões para trocar cano, que é um investimento que muitas vezes os políticos não fazem, porque diz que enterrar cano não dá voto. Isso vai gerar um déficit histórico. A gente não está preocupado com voto, a gente está preocupado em fazer o que precisa ser feito. Então, tentando investir aí, ao longo desse período, recuperar esse déficit realmente da falta de investimento em infraestrutura de décadas. Então, estamos aí atraindo diversos investimentos, criamos uma política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos para atrair investimentos para a cidade. Os 2 primeiros anos do mandato a gente focou muito na melhoria da qualidade do serviço público, da melhoria da qualidade da entrega daquilo que é entregue para a sociedade. E os 2 anos agora, para encerrar o mandato, vamos investir muito em infraestrutura para preparar a cidade para o futuro. A cidade tem que ter condições de continuar crescendo, continuar se desenvolvendo e gerando riqueza, né, gerando arrecadação, gerando empregos, para que ela possa seguir crescendo ao longo de todos os anos, né? Então, tudo isso é fruto de um planejamento. A gente monitora isso diariamente, o acompanhamento dessas ações em todas as secretarias. E como você falou, de fato, eu delego muito as funções, né, mas procuro estar a par de tudo o que está acontecendo. Delega e volta para cobrar. Delego e fico acompanhando a execução. Confio muito nos meus secretários, muito na equipe que a gente tem, porque é uma equipe muito qualificada, mas acompanho de perto o andamento de todas as ações, projetos em todas as secretarias. E especificamente na área fazendária, né, eu sou gerente de banco, né, por profissão, sou gerente do Banco do Brasil, licenciado, mas acompanho lá o saldo das contas bancárias, acompanho toda a execução orçamentária, porque a gente tem que ter responsabilidade fiscal. A gente antecipou o pagamento do 13º salário dos funcionários, vamos conceder 6% de reajuste, né, quando a maioria dos municípios está dando 0%, a gente vai dar 6% de reajuste acima da inflação, né, então a inflação deu menos que isso, então 6% já é com a reposição inflacionária mais um aumento real, mas fazemos isso tendo responsabilidade fiscal, ciente de que a gente vai ter condições de honrar esses compromissos, pagando os fornecedores em dia. Responsabilidade fiscal é uma premissa da nossa gestão, né? Para a gente não fazer populismo com dinheiro alheio e depois lá na frente alguém ter que pagar essa conta, né? Que isso aí é um grande mal do país de uma forma geral. Pagando essa conta. Estamos pagando essa conta de muito tempo, né? De muitas medidas populistas, eleitoreiras. Eu acredito que no serviço público a gente tem que fazer o que precisa ser feito, tem que ter capacidade de se comunicar com a sociedade, para a sociedade entender isso, evidentemente, e, eventualmente, quando não entender, continuar a fazer o que precisa ser feito, cumprir a missão e, quando a gente não tiver mais utilidade ao serviço público, se retirar da vida pública. Eu e tu falando aqui entre nós, só nós dois conversando, não volta mais para o Banco do Brasil, prefeito? Olha, não sei, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, sempre gostei, me parece que vem construindo uma carreira política naturalmente, sem possivelmente essa pretensão, mas naturalmente de uma projeção muito grande. Eu até imagino que isso possa acontecer, mas eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? Gosto muito do trabalho no Banco do Brasil, sempre fui apaixonado pelo trabalho que eu desenvolvia no Banco do Brasil, porque também é um trabalho que permite modificar
a vida das pessoas, só que numa escala menor. Sempre atuei muito ligado à questão do agronegócio nas agências por onde eu passei, então a gente vê o retorno direto disso, do financiamento da atividade produtiva e como isso retorna para a sociedade, muda a vida daquelas pessoas. Então, eu sempre deixo muito claro o seguinte: enquanto eu for útil ao serviço público, enquanto eu puder dar a minha contribuição, né, no nível que for, municipal, estadual, onde for, eu vou seguir colocando meu nome à disposição. Quando eu entender que não tenho mais contribuição a dar, ou que a sociedade entender que eu não tenho mais contribuição a dar, porque a democracia é isso, né? Certo. E a gente tem que assimilar de forma muito tranquila, eu posso me retirar da vida pública, voltar para o banco e desenvolver outra atividade privada sem nenhum problema, né? Não tenho a política por profissão, eu tenho por missão, e enquanto eu puder exercer essa missão com qualidade, eu vou exercer. Venezuelanos completamente integrados à vida da cidade. Totalmente. Todos abraçaram bem, todos receberam bem. Como todos saíram dos abrigos no prazo previsto, né? Foram 6 meses desse processo, completamente integrados na cidade. Uma mão de obra qualificada. Sim, e a sociedade acolheu muito bem eles, os esteienses acolheram muito bem essas pessoas, né? Não demos tratamento privilegiado para eles em relação aos demais cidadãos, oportunizamos a eles os mesmos serviços públicos oportunizados a qualquer outro cidadão de Esteio, né? E eles foram se inserindo no mercado de trabalho de forma gradativa, pelos seus próprios méritos e por decisão dos empregadores, sem qualquer reserva de mercado, alugaram suas casas ou alguns moram, né, nos próprios alojamentos fornecidos pelas empresas. Muitos saíram de Esteio porque conseguiram empregos fora em outras cidades, né? Muitos trouxeram também parentes que estavam na Venezuela ou que estavam em Roraima, a partir do momento que se estabilizaram em uma casa. E hoje a gente só tem feito o acompanhamento, o monitoramento deles por mais 6 meses, para ver se nenhum deles vai regredir, né? Vai ter algum problema nessa inserção. Mas todos estão muito bem e foi uma missão humanitária de vida realmente. Eu fui a Roraima ver de perto a realidade deles, fui o primeiro prefeito a ir lá. E o primeiro grande movimento de interiorização numa parceria ONU, Governo Federal e Poder Público Municipal foi em Esteio, no Rio Grande do Sul. Isso nos orgulha muito e nos permitiu transformar de forma positiva a vida de 224 pessoas. Lembrando do seu partido. O senhor é progressista. Sou progressista, sim. PP. Desde o dia que eu completei 16 anos de idade, eu me filiei. É uma visão extremamente humanista dentro do Partido Liberal, né? Alguns falariam assim, mas que comunista é este para estar fazendo isso? Não, pelo contrário, é uma visão humanista de alguém que tem uma visão liberal de economia e de mundo. Eu acredito que uma coisa não contraponta a outra. Essas bandeiras, elas não têm dono, não têm partido. Esse rótulo não serve, né? O Partido Progressista, ele é um partido solidarista, né? Então tem uma ideologia, né, muito ligada à ideologia humano-cristã. Que não faltou, né, quem criticasse isso fora da sua cidade, talvez na sua cidade na também. própria cidade, tiveram pessoas que não queriam e que eu divido em 2 grupos. Algumas não queriam porque tinham medo do impacto da vida da vinda dessas pessoas, né, o que até poderia ser uma preocupação razoável, né, que a gente tratou de esclarecer que não haveria impacto nenhum, porque somos uma cidade com 85 mil pessoas. Vir 224 pessoas não causa impacto, né, não gera causa nenhum. E havia outras pessoas que, por um sectarismo total, por um radicalismo muito grande, não queriam porque não queriam. E essas, né, eu considero de uma pobreza de espírito muito grande. Está entre os indicadores análise de ambiência? Porque a gente sabe que os cidadãos estão muito felizes com vivendo, a autoestima das pessoas lá está melhor, né? A gente monitora isso também com indicadores sobre a manutenção, né, periodicidade e manutenção de áreas públicas. Então isso a gente acompanha com relatórios permanentes, né? E a gente avalia também o índice de satisfação em relação à qualidade de serviços públicos, né? Então uma gestão realmente mais profissionalizada para a gente ver onde a gente está errando, para a gente ver onde está acertando e ir corrigindo e qualificando o serviço entregue à população. Parabéns pelo trabalho, prefeito. É uma grande alegria poder falar contigo, trazer um pouquinho dessa história que tu está realizando, que tu e tua equipe estão construindo lá, que acho que é um modelo de gestão para muitas e muitas cidades do Brasil afora. Muito obrigado pela oportunidade, sempre é um prazer a gente estar expondo um pouquinho do que a gente vem fazendo e fico à disposição aí para futuras conversas. Sempre à disposição na nossa Vale TV, hoje uma conversa de peso com o nosso prefeito municipal de Esteio, Leonardo Duarte Pascoal. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.